Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. Uma segunda-feira que começa com as bolsas muito nervosas aí, o mercado caindo e zerando os ganhos já de todo o ano. São os efeitos aí da inflação global, da guerra do leste europeu, das preocupações com a pandemia lá na China. Então, são efeitos negativos que afetam os mercados, mas nós aqui continuamos entusiasmados, motivados, muito felizes, porque o agro brasileiro vai bem, está competitivo, o agro segue em frente, muito resiliente, e hoje temos aqui uma convidada de honra, a Samantha Pineda. A Samantha, como diz o Roberto, é a musa das musas de sustentabilidade global. Samantha, seja bem-vinda. É uma honra para nós receber você aqui no programa. Marcelo, que carinho, muito obrigada, carinho seu, carinho do Roberto. O Roberto é um gentleman, sempre deixando a gente com o astral lá em cima, mas muito bom ver vocês. Tejon, meu querido, Letícia, quem mais está aqui com a gente? O Antônio. O Antônio, boa tarde, boa noite já, né? Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Ô, Samantha, eu quero, antes de passar para os meus colegas, eu quero ter o privilégio aqui de fazer a primeira pergunta. As questões de ESG que têm sido muito debatidas e que já estão circulando nas veias dos empresários do agronegócio têm sido cada vez mais demandadas. E você acredita que essa consciência já está madura em toda a cadeia ou ela está ainda em fase de maturação? Excelente pergunta, Marcelo, e não é uma pergunta simples, porque quando a gente olha para o setor do agro lá para dentro da porteira, parece que ESG é uma coisa nova, moderna, mas o nosso produtor rural já tem isso na veia. Então, esses conceitos de que precisa produzir com sustentabilidade ambiental, cuidando do solo, cuidando da água, cuidando de todos os outros recursos naturais, usando técnicas, né, que a gente já conhece, várias técnicas aí, plantio direto, sistemas de integração, bioinsumos, enfim, isso já está lá no DNA desse produtor. Quando isso vem vindo, né, sai da porteira, passa para armazenagem, para o transporte, para a indústria, isso está gradativo. Nós só começamos a ter o ESG como um assunto muito premente das empresas maiores, que são empresas que já têm uma ideia de gestão, lucratividade, etc. Mas a questão ambiental mais forte, quando isso passou a ser um diferencial econômico. A sustentabilidade como um diferencial no preço do produto. Quando a gente teve lá no Fórum Econômico de Davos falando da sustentabilidade como um diferencial de preço, aí sim eu acho que isso começou a entrar, internalizar, e no Brasil a gente está saindo na frente, viu, Marcelo? Samantha, eu queria, fazendo jus ao que você disse a meu respeito, passar a palavra para Letícia, que seja a primeira ali questionada aqui para frente. Letícia. Samantha, queria te perguntar, né? Obrigada por estar aqui conosco, né? Boa tarde a todos aí também, todos que nos assistem do Notícias Agrícolas. E eu queria te perguntar sobre o CAR. A gente tem algumas divergências, né, nos dados no Brasil, né? Então, uma delas é em relação ao desmatamento ilegal e o legal. E eu vi, acho que na semana passada, que o governo do Mato Grosso, através da SEMA, conseguiu alguns avanços nesse sentido, usando ferramentas diferentes em relação a isso. Então, eles saíram da casa de 5% de desmatamento lícito em 2019 para 38% em março de 2022. E está potencializando essas ações para coibir esse desmatamento ilegal. Paralelo a isso, a média de análise do CAR no Brasil é de 4%, enquanto no Mato Grosso é de 41%.
até 2024 eles querem ter essas análises todas esgotadas. A maioria dos produtores aqui já entregaram, mas ainda não foi analisado. Essas aprovações não saem. Então, eu queria te perguntar aqui, o que a gente pode fazer para destravar esse processo? E se você enxerga saídas que facilitaria isso? E se esse modelo do Mato Grosso é um modelo para ser seguido? É uma ótima pergunta, Letícia, prazer falar com você, porque o Mato Grosso ele já serviu de exemplo quando o CAR veio para dentro do Código Florestal. O Código Florestal novo ele veio com uma missão de resolver um passivo de falta de transição entre as leis anteriores. O Código de 34 falava de poder suprimir a vegetação de 3/4 partes do que fosse de mata. Veio o Código de 65 e, sem pensar na transição com o de 34, falou, olha, você tem que deixar 20% ou 50%, dependendo da região do país, do que você tiver de mata. Sem se preocupar se aquele que já tinha desmatado de acordo com o Código de 34 tinha que colocar esse número na conta ou não. Então, numa modificação do Código de 65, que aconteceu em 89, que passou de uma porcentagem da mata que tinha que se preservar para uma porcentagem da propriedade que tinha que se preservar, todo mundo ficou ilegal. Então, a ideia do CAR era fazer um diagnóstico geral para poder fazer essa transição. E o CAR nasceu no Mato Grosso. Então, o Mato Grosso ele já é um estado pioneiro de inovações, por ser um estado de fronteira agrícola, por ter 2 biomas dentro da Amazônia Legal, a floresta amazônica, especificamente o bioma amazônico e o bioma cerrado, ele já é um estado muito laboratório. Então, primeiro ponto, sim, este modelo que está sendo adotado pelo Mato Grosso pode ser um exemplo de como a gente acelera o processo, tanto de análise desses cadastros, quanto de fiscalização. A gente precisa combater o aumento do desmatamento no Brasil. Isso não é um discurso de ambientalista, isso não é O agro tem fortemente combatido esse aumento de desmatamento, porque a gente sabe que essa conta não é do agro. Quem desmata ilegalmente não é o agronegócio. O agronegócio só se prejudica com isso, né? Tem fazendas embargadas. Quem desmata ilegalmente tem fazendas embargadas, não comercializa o seu produto, não vende seu boi, não estoca a sua soja, tem desvantagens do ponto de vista da legislação. Então, o Mato Grosso é um bom exemplo. Esse modelo de análise teve um lançamento recente agora, que é a análise dinamizada do CAR pelo governo federal, que vai ajudar bastante. O que está faltando para o CAR ser mais analisado? Você falou esse número aí de 4%, infelizmente, né? Precisa que os estados façam a sua parte. Tem que ter uma boa base de mapa, então tem que conversar com o mapa do IBGE, que é o mapa guia de toda a análise dos cadastros ambientais rurais, e a análise dinamizada precisa ser aceita e colocada nos sistemas dos estados, como o Mato Grosso fez e deu esse salto nas análises do cadastro. Só assim a gente vai conseguir um compliance, uma conformidade das propriedades ambientais à legislação que é o Código Florestal, que já ficou provado aí, que é uma das legislações mais rígidas ambientalmente no planeta. Mas vamos adotar esse modelo e os estados precisam olhar para o Mato Grosso também e dizer, olha, eu tenho como fazer, né? Para conseguir fazer com que o seu estado possa ser competitivo nessa parte da qualidade, da competitividade ambiental. Samanta, essa resposta à sua primeira pergunta, colocada pela Letícia, mostra com clareza a tua enorme competência nesse campo. Eu acompanhei muito de perto a discussão no Código Florestal, mais do que de perto, de dentro mesmo, e eu vi o seu papel fundamental, relevante, com competência, com clareza de processo para chegar ao qual nós chegamos nesse rigor importante para o Brasil. Então, antes de mais nada, parabéns a você por tudo que você fez, por nós. Nós temos uma dívida com você muito grande, vai ser difícil pagar essa dívida, Samanta. Mas eu queria, então, tratar do código com você. Uma das maiores conquistas do Código Florestal, do meu ponto de vista, é o PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, porque, de fato, ele muda o contexto na agricultura. Nós, a vida inteira, pagamos por erros cometidos e nunca tivemos vantagens pelo acerto feito pela agricultura. O PSA é uma correção desse rumo, você lutou muito por isso, estivemos juntos nesse combate. Pergunto para você,
Em que pé está o PSA? Que vantagens teremos nós, produtores rurais, com essa coisa funcionando adequadamente, Samantha? O PSA é aquilo, é o troféu que o produtor rural precisava, né, Roberto? Primeiro, muito obrigada pelas suas palavras. Profissionalmente, eu acho que o ápice que uma pessoa consegue chegar, atingir, é quando uma pessoa do seu calibre, nosso eterno ministro da Agricultura, o professor Roberto Rodrigues, que é exemplo para muitas pessoas, para todas as pessoas do agro, faz um elogio desses a mim. Então, muito lisonjeada, muito obrigada. Foi um trabalho de equipe onde eu aprendi muito. Você foi fundamental, porque você tem esse jeito, né? Esse somebody love, de conversar com os lados opostos e conseguir articulação com bom senso, com verdade. E eu acho que só por isso a gente conseguiu chegar onde chegou e tendo reconhecidamente uma das melhores leis do planeta do ponto de vista de preservação ambiental. Mas eu lembro no contexto que nós estávamos ali, o código ele foi publicado em 2012, mas a discussão mais acirrada foi entre 2010 e 2012. Estava vigente o protocolo de Quioto, lembrando aqui de Acordo do Clima, de onde surgiu essa história de PSA. E o protocolo de Quioto, ele trazia uma obrigação que, muito resumidamente aqui, de uma forma simplificada, fazia com que os países mais desenvolvidos, que poluíram mais, que emitiram mais gases de efeito estufa, que contribuíram para as mudanças climáticas, pagassem para países menos desenvolvidos se desenvolverem de uma forma menos impactante, menos carbonizante, com impacto positivo ambientalmente, não negativo. E nessa conta, surgiu lá no protocolo de Quioto um conceito de adicionalidade, que era uma condição para que esse país recebesse. O que era esse entendimento de adicionalidade? O país tinha que fazer mais, ou o produtor, aquele que iria receber por serviço ambiental, tinha que fazer mais do que seria sua obrigação legal, mais do que ele deveria fazer. E o Brasil ficava em franca desvantagem, porque nós temos uma lei mais rígida, nós temos áreas de preservação permanente que cuidam das áreas ambientalmente relevantes, nós temos áreas de reserva legal que ainda são uma porcentagem de conservação pública dentro de uma área privada, e ainda assim nós não poderíamos receber, porque isso já era obrigação, não casava. Então entrou no contexto do Código Florestal, no artigo 41, que sim, está expresso lá, para quem tiver dúvida, que áreas de preservação permanente e reservas legais são elegíveis para pagamentos por serviços ambientais. Foi com base nessa confusão do protocolo de Quioto. E em 2015, quando veio o Acordo de Paris, o conceito de adicionalidade já teve uma outra leitura. Para mim, hoje, juridicamente, não há dúvida, e ainda se discute bastante, que adicionalidade é aquilo que você consegue a mais do ponto de vista ambiental, que você não teria se você usasse um método tradicional. Então, se você não tivesse APP, você não teria a vantagem ambiental de proteção dos rios. Se você não fizesse plantio direto, você não teria fixação de matéria orgânica, mais carbono e mais nitrogênio no solo. A adicionalidade é, então, o que vem com o processo, com o projeto, com o diferencial que o Brasil faz. E neste ponto, Roberto, nós estamos muito à frente. O Brasil tem um potencial gigantesco de recebimento por pagamentos por serviços ambientais. Nós já estamos com um mercado voluntário muito ativo. A COP26 foi em Glasgow agora em novembro. Nós tivemos um incremento muito grande desse mercado de pagamento por serviços ambientais aqui no Brasil. E nós estamos conseguindo fazer os projetos para vendas por enquanto, entre mercado voluntário, né? B2B, empresa com empresa. Já temos muitas empresas neutralizando as suas emissões, pagando por biodiversidade, por água, e isso só tende a crescer, porque o Brasil tem um grande potencial de proteção aqui e proteção elegível para fins de pagamento. Mas o produtor rural está ganhando com isso? Sim, o produtor rural está ganhando. Eu, pessoalmente, tenho projetos onde donos de fazendas estão fazendo os projetos, alguns deles de carbono, outros de água, que são os mais vendáveis. Hoje, na ONU, são 65 serviços ambientais passíveis de recebimento. Aqui no Brasil, vamos colocar que a gente está vendendo 5 no máximo, que é o mais
famoso é carbono, tem água, biodiversidade, paisagem e solo. São os que mais vendem aqui no Brasil. Eu, particularmente, tenho projetos que sim estão... O dinheiro está chegando na mão do produtor. O que a gente precisa desmontar, Roberto, é o mito de que o produtor vai viver disso. Isso é um complemento de renda. O que dá dinheiro é criar boi, é plantar soja, é plantar milho, plantar trigo. A gente não tem isso como fonte de renda, mas é um complemento que sim está chegando na mão do produtor. Eu tenho empresas hoje como Carrefour, Gazin, e eu posso dizer o nome delas aqui porque elas divulgam que elas neutralizam as suas emissões. Avatim, indústria de cosméticos, que pagam diretamente para donos de fazendas ou plantarem florestas ou usarem métodos diferenciados de produção. Então, está acontecendo, tá? Já não é mais mito, já não é mais ouvir dizer, né? Ok, obrigado, Samantha. Tejão? Bom, vou eu, então. Samantha, parabéns aí pela sua obra. Eu tenho duas perguntas. A primeira que eu vou fazer é de um fã seu. Quando soube que você estaria aqui, ficou elétrico. Opa! Apaixonado, e me mandou aqui. Então, eu vou fazer a pergunta dele primeiro, depois eu vou fazer a minha quando eu ouvir todos os amigos aqui. Mas esse grande amigo é o doutor Décio Gazzoni, pesquisador da Embrapa, que me mandou aqui a seguinte questão. Tejon, o que a Samantha acha para esse mercado sair de conversa e ir para a realidade? O que falta? Qual é a sequência? Organizar o mercado mundial? Interrogação. O brasileiro? Interrogação. Normatização lá fora e aqui? E ele acrescenta, o custo da certificação não abala o ganho do produtor? É a pergunta que te mandou aqui um fã seu, doutor Décio Gazzoni, da Embrapa. Por favor, Samantha. Será que O doutor Décio é meu professor, imagina. Que foi, Roberto? E fã. Quando ele pergunta que mercado, será que é mercado de carbono que está se referindo? Sim, eu imagino que sim. É mercado para isso funcionar. O professor Décio está super engajado nisso e é um... Eu que sou fã dele, então que bom saber. É uma admiração mútua. O que está faltando? Vamos ser prático, né? A gente aqui não gosta de falar o juridiquês, a gente quer realmente entender o que falta. Primeiro eu vou contextualizar muito rápido, porque eu sei que a gente aqui tem bastante assunto, né? E o nosso tempo é escasso. Quando a gente fala de mercado de serviços ambientais, e eu vou focar só no mercado de carbono, que é o mais famoso que a gente está agora e que está em voga, nós precisamos pensar em China, Estados Unidos e União Europeia como os 3 maiores emissores. Estamos falando de países com crescimento vertiginoso não só países, né? A União Europeia como um grupo extremamente forte do ponto de vista político, geopolítico e econômico, obviamente. Então, não dá para a gente acreditar que eles vão facilitar para o Brasil, gente. Isso é romantizar uma discussão onde nós estamos falando de interesses. O Brasil tem mais de 80% de matriz energética limpa, enquanto esses países têm mais de 80% de matriz energética fóssil. E o que emite gás de efeito estufa é queima de combustível fóssil. Carvão, petróleo, eles usam para geração de energia elétrica, para o aquecimento das casas, lembrando que lá neva, que tem muito, muito consumo, gás. Com toda a guerra, com tudo que está acontecendo, a Alemanha não consegue se desprender do gás que ela recebe da Rússia. Então, é uma questão muito séria de matriz energética, que não é assim, do dia para a noite, que isso vai mudar. Esses países têm essa consciência. E aí, eles não facilitam a forma de nós que somos menos de 3% de emissão de gás de efeito estufa. E ainda, que se a gente melhora um pouquinho número de cabeça de gado por hectare, se a gente melhora um pouquinho a tecnologia empregada no campo, a gente pode ser uma usina de captação de gás de efeito estufa, eles não vão facilitar para nós. Então, falta, criar a matriz brasileira, a metodologia brasileira de elegibilidade desses projetos. Traduz isso. Toda a régua que é usada para medir quanto emite, quanto capta uma fazenda, por exemplo, de gado,
é usada uma régua europeia, onde é um gado confinado, onde é uma safra por ano. Nós estamos falando aqui de um contexto completamente diferente, onde nós temos, às vezes, 3 safras por ano, de um boi a pasto, de uma tecnologia de uso de plantio muito diferenciada, de fixação de muita matéria orgânica no solo, e a gente está falando de carbono, que não existe em nenhum lugar do planeta. Então, a métrica que eles usam para chegar no final da conta e ver quem que vai dever carbono, quem que vai ter carbono de sobra, não se aplica aqui, a régua é diferente. Então, primeira coisa que precisa, criar metodologias brasileiras de medir isso, para que a gente possa colocar o nosso potencial a serviço, ter mais carbono para um saldo negativo, captar mais do que a gente emite, provar isso com números, com dados e com matrizes que eles aprovem lá. Segunda coisa que nós precisamos, uma registradora de créditos de carbono brasileira acreditada no mundo todo. O que eu quero dizer com isso? O processo de gerar um crédito de carbono, ele tem um protocolo. Primeiro, você vai lá e faz a medição do saldo, quanto emite, quanto capta, qual que é o saldo. Ah, tem um saldo negativo, capta mais carbono do que emite, então vai emitir créditos. Vai ter que fazer auditoria, esse crédito tem que ter um tal de um MRV, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser registrado e ele tem que ser verificável. Qualquer auditor do mundo todo tem que vir verificar se realmente aquele local que a gente diz que está sequestrando carbono, está sequestrando carbono. E isso a gente registra. Uma das mais famosas registradoras é a Verra. A Verra tem uma metodologia dela, um estatuto dela de verificação e de registro que é caro para nós, para o Brasil, por exemplo. Então, nós temos que ter a metodologia brasileira aceita no mundo e a registradora que tenha acreditação no mundo, que tenha um acordo de cooperação e de reconhecimento mútuo com essas outras registradoras, Verra, Markit, etc. Estou falando só de mercado voluntário. O professor Décio perguntou também se precisa fazer a regulamentação do mercado. Essa regulamentação do mercado oficial, o mercado regulado de carbono, nós estamos caminhando junto com o processo que começou lá com o Pacto de Glasgow, né, o ano passado na COP26, e que vai agora para a COP27 no Egito, certamente vai se regular. Mas se nós não tivermos essas duas coisas super importantes aqui no Brasil, que é uma metodologia nossa de medição e uma registradora confiável para o Brasil entrar efetivamente no mercado internacional, a gente vai continuar com dificuldades. Muito bem. Então, acho que o Marcelo está falando. Marcelo, tá fechado o seu microfone. A outra pergunta eu faço depois. Está fechado o meu microfone? Agora abriu, Marcelo. Ah, tá. Samanta, pegando o gancho aqui dessa questão do Décio, deixa eu colocar isso de uma forma bem prática, ver se você concorda comigo. Você falou que o Carrefour já está fazendo a neutralização das emissões de carbono, pagando para alguns agricultores um valor X que neutralizam a emissão do Carrefour. Na minha opinião, esse processo vai sair do sonho e passar para a prática o dia que os consumidores lá do Carrefour estiverem pagando a conta lá no caixa, falarem assim, eu comprei aqui no Carrefour porque vocês neutralizam as emissões, enquanto o supermercado do outro lado da rua não neutraliza. Então, eu escolho comprar de vocês. Eu acredito que essa cultura, quando tiver arraigada, aí o Carrefour vai correr atrás para sempre zerar suas emissões e o supermercado ali em frente, que não está fazendo isso, vai acordar e vai correr atrás disso, e aí nós vamos criar um ciclo virtuoso desse processo. Marcelo, eu concordo em partes, porque nós precisamos entender que o Brasil, a gente precisa também olhar essa realidade, que o Brasil ainda não tem um poder aquisitivo que permita a esse consumidor da grande massa escolher o produto mais caro porque ele é neutro de carbono, porque ele é sustentável, porque ele é ecologicamente correto. Eu entendo que isso precisa entrar no preço do produto que se paga ao produtor rural por uma questão, claro, reputacional e etc.,
Mas eu trago um exemplo sempre que eu acho incrível e que o Brasil precisa ver, o nosso RenovaBio. O RenovaBio criou um mercado regulado, colocando aquele distribuidor de combustível fóssil, dependendo do tanto de combustível fóssil que ele coloca no mercado, ele tem uma taxa de descarbonização obrigatória, ele vai comprar CBIO da usina. Isso é um exemplozinho que tomou uma proporção tão grande, que deu tão certo, que a gente está efetivamente falando com quem pode pagar, que são as distribuidoras de combustíveis, para quem está contribuindo com combustível menos impactante, que são as usinas que produzem o etanol. E eu sempre falo, não adianta a gente ter carro elétrico se ele, quando gruda na tomada, a usina é a carvão. Tem que ter um carro elétrico que, quando gruda na tomada, a usina é com bioenergia, é com hidrelétrica, é com eólica, é com fotovoltaica. Então, a gente precisa não mais compartimentalizar isso. Então, eu acho que sim, o consumidor está começando a ter essa consciência, e isso está começando a ser um diferencial de mercado, mas a gente ainda não alcança quando esse custo é repassado ao consumidor. Acho que esse custo tem que ficar naquele que realmente produz, que lucra. Por que o Carrefour neutraliza? Porque quando ele neutraliza a frota, né? Quando ele faz a entrega da mercadoria, ele tem o lucro. Então, ele está internalizando também o prejuízo que ele causa ao meio ambiente. Uma questão mais reputacional e não de repasse. Ou então, que a gente cria uma espécie de selo de fidelidade. Eu vou comprar lá. Vou usar o cooperativismo aqui em homenagem ao Roberto Rodrigues. Eu vou comprar um óleo da Cocamar. E os produtores da Cocamar são carbono neutro. Então, eu tenho 40 centavos a mais em cada óleo da Cocamar para pagar aquele produtor que é carbono neutro. Aí eu acho que vai funcionar, porque a gente dilui esse custo e é perfeitamente possível fazer isso. Mas por que tem que custar mais para o consumidor? É o que eu falo, não tem que repassar, né, esse custo. Porque o consumidor, Tejon, eu entendo que ele também hoje tem essa consciência. Eu vim de Gol, né? Eu estava num evento em São Paulo de neutralização de metano na pecuária, e eu vim de Gol aqui para Florianópolis, onde eu moro. E em um momento lá, o comandante falou: olha, se você quiser neutralizar a pegada de carbono da sua viagem, entre lá em Voigol, não sei o quê, e neutralize pagando lá, comprando um crédito de carbono de X empresa. A consciência de que o consumidor, quando pega um avião, quando faz uma viagem, quando consome um produto, também emite, e se isso for diluído, eu acho que a gente consegue chegar num ideal, num modelo ideal, que pode ser até meio utópico, olhando agora, mas que quando a gente olhava lá para trás, em conta de consumo de água, vamos pensar em consumo de recurso natural, em consumo de combustível, a gente também tinha essa noção de que a gente não ia conseguir dividir, a gente acabou conseguindo dividir por consumo. Então, se o meu consumo emite, o meu consumo também pode neutralizar, eu entendo. Ô, Samanta, mas eu tô com o Tejon nessa aí, por exemplo. Pegando esse exemplo seu, eu acho que a Gol deveria zerar a sua emissão e vender a passagem para nós, consumidores, por X, e com marketing dizendo: compre da Gol por R$400 a passagem São Paulo, Florianópolis, porque ela é isenta de emissão. E eu vou escolher a Gol e não a outra companhia por esse atributo que ela tem. Posso participar, Marcelo? Claro. Boa tarde, Marcelo, Tejon. O debate aqui está esquentando, Antônio. Pode falar. Roberto aí. E principalmente a Samanta Pineda, nossa ilustre convidada dessa tarde e noite. Que bom tê-la aqui conosco, Samanta. Obrigado por ter aceito. Obrigada, é um prazer. Estou gostando do que está tomando essa prosa. Eu vou botar pimenta. Mas essa parte eu acho apaixonante, porque... sabe por quê, Marcelo, que a Gol não faz isso? Porque ela não vai vender, é só por isso. Porque a imensa maioria do discurso é só discurso. Nós somos um país que uma empresa de papel higiênico, ela diminuiu seu problema de estoque esmagando o
o papel higiênico e dizendo que aquilo era melhor para o meio ambiente, porque daí diminui o espaço. Quer dizer, tudo a gente vende como uma coisa, mas ninguém pratica de fato. Nós somos um país que tem 100 milhões de pessoas que não cuidam do seu esgoto. 100 milhões de pessoas não têm, quando apertam lá o botão da descarga, elas, enfim, seus dejetos não são tratados. Essa é a realidade do Brasil. Só que quando nós vamos para uma Europa, por exemplo, que países com renda bem mais elevada e que trazem todo esse discurso para o Brasil, nós também não conseguimos vê-las, essas empresas todas dispostas a pagar mais por um produto ambientalmente melhor construído, porque se assim o fossem, eles estariam aplaudindo a produção brasileira e não toda hora criticando. Então, eu acredito muito que o PSA será um grande negócio no futuro, mas hoje, para mim, é uma grande hipocrisia de países ricos. Mas eu acredito que um dia vai. Nós estamos no caminho, acho que o Brasil está se preparando muito bem para isso, e a Samanta Pineda, sem dúvida, está ajudando muito nessa costura, nessa construção, de preparar o Brasil para o dia que isso realmente for importante, mas eu acho que hoje, 2022, não é tanto assim como muitos discursos de empresas, de sociedades sugerem. Mas, Samanta, eu queria te fazer uma pergunta que, de certo modo, vai nessa linha. Você foi peça-chave no Código Florestal, como o ministro Roberto Rodrigues muito bem lembrou. Quem acompanhou o Código, mesmo que à distância, como é o meu caso, sabe do seu protagonismo, da sua importância, junto com outras pessoas ilustres também. Então, você foi camisa 10. E nós temos um código que você mesmo repetiu aqui mais de uma vez, como sendo um dos mais restritivos do mundo. A primeira pergunta que eu te faço é: existe algum outro que seja mais restritivo do mundo para o produtor rural? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é a seguinte: você já disse que é um dos mais restritivos, nós sabemos disso, nós admitimos isso. Nós, mesmo com todas essas restrições, esse diferencial todo, por que nós somos castigados o tempo todo por União Europeia, parte Estados Unidos, mas principalmente a União Europeia, com críticas contundentes ao agronegócio, inclusive de países que estão mais perto da Amazônia do que muitos estados brasileiros? Você está mais distante da Amazônia do que alguns estados brasileiros, eu aqui em Porto Alegre também. O que está faltando? Se temos um dos mais restritivos do mundo, ou quem sabe o mais restritivo do mundo, por que a gente não consegue ser lembrado dessa forma? Por que não conseguimos ser reconhecidos dessa forma? O que, na sua opinião, que participou desse processo, acha que está faltando? Olha, você jogou pimenta aí, Antônio, eu vou botar as malaguetas. Agora eu trouxe tudo as dedos de moça, a gente vai botar tudo aqui dentro. As perguntas... Ótimo. Primeiro que eu vou começar falando do que você disse, que é tudo discurso, e, de fato, a gente tem aqui no Brasil o maior índice de greenwashing, que eles chamam, né? De uma espécie de, assim, mentirinha verde, que o pessoal coloca a roupagem de sustentável e sai por aí dizendo que é sustentável, e é sustentável coisa nenhuma. Por quê? Então, ele vai responder as três perguntas, né? Esse porquê vai responder as 3 perguntas. Sim, nós temos muito greenwashing no Brasil. Gente que diz que faz, sai abraçando árvore por aí, acha que fez o seu papel de sustentabilidade, distribui mudinha bota sementinha de feijão no copo de danoninho, distribui no sinal e acha que fez o seu papel de sustentabilidade, tem um monte. E nós temos realmente um discurso muito vazio de várias empresas que têm um índice de poluição muito alto. Uma população que ainda não tem, talvez, condição ou talvez consciência de pagar por isso, mas uma população que não separa o seu lixo, porque eu entendo assim, eu não ter esgoto tratado na periferia, 210 milhões de brasileiros, 100 milhões de pessoas sem acesso a esgoto tratado. É uma iniciativa pública. Então, eu entendo que eu não tenho como, eu posso construir uma fossa séptica, mas não há muita cultura. Acho que falta essa cultura no Brasil, e eu entendo que o maior problema do Brasil é falta de saneamento. Por quê? Porque quem é o verdadeiro pulmão do mundo são os oceanos.
Quando você não trata esgoto, você joga esse dejeto no rio, você polui rio, rio vai parar no mar, mar é quem produz oxigênio e é o regulador da temperatura da Terra. Então a gente tem um grave problema aí. Só que aquele cara ativista que fica aqui atrás do computador, salve a Amazônia, não separa o lixo, e isso está na mão dele, ele pode fazer. Só que ele não sabe separar, ele não quer separar da trabalho. Ai, mas não tem coleta seletiva na minha cidade, mas tem um catador que passa na tua porta, você vai fazer renda para ele. Então, eu acho que falta muita cultura aqui no Brasil para isso. E aí a resposta vem, né? A primeira resposta simples com relação à parte de por que tem tanto greenwash. A gente não tem indicadores. No Brasil, as empresas que querem dizer que são sustentáveis, ela usa o indicador que ela quiser, porque nós não temos indicadores oficiais de sustentabilidade, de consumo de energia, de separação ou reciclagem de resíduo, de uso de água, de reuso de água, de destinação de lixo, de ajuda com o meio ambiente em si, de como o seu processo produtivo poderia ser melhor. Então, na falta de indicadores oficiais, nós pecamos. Eu falo que eu passo por várias missões, né? Eu tive lá a missão Código Florestal, e muito obrigada também, Antônio, pelas suas palavras. Foi missão, sabe aquele que te tira da cama todo dia? Foi missão. E logo depois engatou na missão PSA, saiu a lei, janeiro de 2021, a lei do PSA, mas agora está engatada na missão fazer funcionar, né? Tem que ter indicadores. Se não tivermos indicadores sérios de sustentabilidade, não vamos conseguir colocar isso para rodar, porque as empresas vão dizer que fazem sem fazerem de fato. Sim, o nosso código Por que eu falo um dos mais restritivos? Porque ele dá essas restrições, principalmente de área de preservação permanente e reserva legal, que é uma limitação ao uso da propriedade privada, mas em outros critérios, nós não temos essa cobrança no próprio lixo. Então, quando a gente olha outros países, e eu tenho aí um estudo de direito comparado já há bastante tempo, com os 10 países maiores produtores de alimentos do mundo. O Brasil, na produção de alimento, ele é o mais eficiente ambientalmente. Mas quando a gente começa a olhar para o restante, a parte de resíduo, a parte de armazenagem, a parte de transporte, a gente acaba perdendo em outros fatores. Dentro da porteira, nós somos os melhores. Fora da porteira, a gente vai perdendo ao longo do processo. Então, acho que a gente consegue fazer com que essa restrição, se tivermos os indicadores, a gente consiga melhorar a educação das pessoas. Temos uma lei de educação ambiental que diz que é obrigatória em todos os... E aqui vou falar diretamente com a Letícia, viu, Letícia? Aproveita e coloca aí. Nós temos que ter um currículo obrigatório básico de educação ambiental, porque fazer campanha de Semana de Meio Ambiente, de novo, abraçando árvore, não é fazer educação ambiental. Tem que ter um currículo mínimo obrigatório. E por que a gente é tão castigado lá fora? Exatamente por isso. Quem não tem indicador, quem não tem dado oficial com base nesse indicador, como é que vai dizer lá fora que está fazendo? E os nossos concorrentes aproveitam dessa nossa desordem e usam ela contra nós. Porque aí nós somos os maiores produtores de alimentos e do alimento mais sustentável. Então, vou citar nome aqui porque é público, o Macron tem que dizer que não vai comprar soja do Brasil porque desmata a Amazônia. A gente nem planta soja lá. Enfim, porque não tem indicador, porque não tem uma fonte oficial, com indicadores oficiais, que você abra um gráfico em qualquer link e diga, tal setor do agro planta em tanto do território, emite tanto de gás de efeito estufa, tem tanto de dejeto, corresponde ou atende a tais indicadores de sustentabilidade. Nós não temos esses dados. E aí fica fácil, porque aí todo mundo fica tentando gritar sem uma ordem. Então, precisaria organizar a tua pergunta. Como que a gente arruma isso? Instituições organizadas com dados oficiais e indicadores corretos vão fazer com que isso vire. Quem vai fazer isso? Não faço ideia. Na semana passada, no dia 4 de maio, nós tivemos na Exposebu, aqui em Uberaba, Minas Gerais, uma vaca da raça Gir, que bateu o recorde mundial de produção de leite, com 80,1 quilos em um dia. E o recorde mundial era 78 quilos em 2017. O nome da vaca é Iluminada Teatro.
tá? Ela é filha desse boi teá, desse touro teá. É uma vaca gir. A colocação que eu quero colocar o debate aqui para vocês é o seguinte: a média de produção leiteira de 615 empresas tecnologicamente competentes e tal, é de 24 quilos de leite. E se colocarmos a média brasileira, é bem menos da metade dessas 24 aqui quilos que essas empresas especializadas têm. Aí eu coloco para vocês. Se a média das boas empresas é 24, e se é possível chegar a 80, isso mostra para nós quanto que o agro brasileiro ainda tem caminhos para avançar. Você concorda, Roberto? Plenamente, Marcelo, sem dúvida nenhuma. E não é só no leite, em qualquer atividade. Eu acho que o exemplo mais contundente e recente é o milho. Milho, há 15 anos atrás, a produtividade média brasileira era ridícula, não era abaixo de 1/3 do que era os países desenvolvidos. E nesses 15 anos, com vigor tecnológico, com disposição dos produtores rurais e ciência, nós multiplicamos isso de maneira espetacular. O Brasil é hoje um grande exportador mundial de milho. Então, não há dúvida, a tecnologia vai mudar o processo todo. O problema, no caso do leite particularmente, é que tecnologia exige capital intensivo. E não é todo produtor que tem acesso ao capital. Hoje em dia, tecnologia é um tema que está transitado e julgado da agricultura. Qualquer produtor, qualquer atividade, de qualquer tamanho, em qualquer lugar do país, sabe. E sem tecnologia, ele não vai poder avançar e provavelmente vai fracassar no processo dele. Então, todo mundo sabe que a tecnologia é essencial. Nem todo mundo tem acesso a ela ou pode ter acesso a ela. Então, esse filtro é que vai ser determinante para o processo de crescimento ou morte de produtores. Marcelo. Legal. Antônio, você queria falar sobre o relatório do USDA sobre as commodities? Eu queria falar que nós estamos com uma expectativa muito grande, Marcelo, sobre o próximo relatório que vem na quinta-feira. Eu acho muito importante o nosso público, que é composto majoritariamente por produtores rurais, estar bastante atento para o que vem aí na quinta, porque qual é a diferença do relatório de maio em relação aos demais? Porque maio é o mês que o mercado começa a olhar a próxima safra. Então, a partir de quinta-feira, nós teremos as projeções para a safra 23. Então, o mercado, nós estamos vendo já a volatilidade e a tensão que ele está agora. Imagina quando ele vier na quinta-feira e o mercado, em média, está esperando uma queda na área de milho, que agora mesmo o ministro Roberto falava, queda na área de milho, mas um aumento da área de soja. E aí eu fico pensando o seguinte: nós que viramos um grande exportador também de milho, com essa demanda mundial maravilhosa que não para de crescer lá fora, nós diminuímos a área de milho nos Estados Unidos, a probabilidade é que se diminua a produção. Mas aumentar a área plantada de soja, também a probabilidade é o aumento da produção. Mas depende do clima. Depende do clima para colher. Agora, a diminuição de área é bem mais provável que vai haver uma redução de produção. E soma a isso esses problemas que estão acontecendo no Centro-Oeste, de estiagem, enfim, na safrinha de milho, que já começa a preocupar bastante. Então, começa o produtor de grãos brasileiro, Marcelo, seja soja, seja milho, seja trigo, que é impactado também pelo que acontece no milho, porque o trigo cada vez mais também está servindo ao mercado de ração, seja o interno, seja o externo. Quinta-feira terá um grande dia, um dia que vai dar muito o que falar, e os dias seguintes também vão ser de várias análises em cima daquilo que será divulgado. Então, quinta-feira, produtores, muita atenção no relatório do USDA. E aqui cabe de novo uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa: a ânsia de acertar na mosca, perde-se boas oportunidades. Hoje de manhã, quando eu olhei a cotação dos grãos, a soja estava em queda razoável, né? Então, nós já tivemos soja a 17 alto lá o bushel, hoje já está 16
a última vez que eu vi estava 16,45. 15,93. Quanto? 15,93. Então já está mais baixo. De manhã para tarde já caiu mais. Então, aquela turma que estava esperando os 200 está ficando cada dia mais longe, né? Aí eu pergunto, será que nós não temos que dividir a nossa produção em diferentes lotes e fazermos uma média legal de comercialização? Esse é um ponto que eu coloco para discussão aqui dos colegas. Ô Marcelo, eu gostei muito da fala do Antônio, vai ser uma preocupação com o que vem no relatório do SGI pela frente aí. E na fala do Antônio, eu tocou num tema que é pouco trabalhado aqui no Brasil entre nós, que é o tema de volume de produção. Milhões de toneladas, 200 milhões, 100 milhões, 300 milhões de toneladas. Então, olha que coisa importante que ele colocou aí. O milho, vamos falar números casuísticos, né? Uma produção de 9 toneladas por hectare de milho é uma produção boa, é um bom índice. Soja, produção de 4 toneladas por hectare é um bom índice. O que significa isso aqui? O milho produz 5 toneladas de grãos a mais por hectare que a soja. 5 milhões de hectares de milho a mais do que de soja são 25 milhões de toneladas a mais. Então, mostra que esse negócio de tonelada não é uma coisa relevante. Você mistura alhos com bugalhos. Claro, é um índice que demonstra produção, produtividade, tecnologia, crescimento. Mas o relevante mesmo é renda. O que vamos discutir é a renda. O que é que sobra para o produtor de milho, o que é que sobra para o produtor de soja. Esse é o tema a discutir no cenário global de hoje. Eu publiquei um artigo ontem, Marcelo, no Estadão, chamado Guerra e Paz, que na verdade é uma brincadeira com Tolstói. Mas o que significa isso? Nós estamos vivendo um tempo de guerra no mundo em que o resultado global de inflação de alimentos é brutal. E pode isso, o Antônio falou agora aí, podemos ter quebra de safra de milho no centro-oeste, no sul do país, de novo, carne seca, qualquer coisa que vai acontecer no ano que vem. Os americanos vão conseguir fazer o que lá num ano que também está ainda complexo em relação à atividade produtiva. Então, nós temos que olhar o cenário global de uma maneira mais comprometida com a segurança alimentar planetária. Isso implica na discussão do plano de safra brasileiro agora. Todo mundo sabe que temos pouco dinheiro, que os custos de produção subiram demais, que o resultado pode ser pior no ano que vem, mas nós precisamos ter um compromisso que transcenda essas questões internas e olhar o cenário global. Então, eu tenho proposto, Marcelo, uma discussão grande aqui, já falando sobre isso em outras ocasiões, que o Brasil precisa de um plano de safra fora das regras convencionais. É um outro mundo, é um mundo de guerra. E a guerra tem que ser combatida com outra forma de guerra. Produção, oferta absoluta para reduzir a inflação no mundo e o acesso aos alimentos crescerem. Desde que isso não represente perda de renda. Então, essa discussão que o Antônio colocou, com muito critério aí, o tema da milho versus soja, soja versus algodão, isso tudo nós temos que levar para uma nova visão do processo de mensuração. Assim como a Samantha colocou com clareza o tema da mensuração na área de carbono, por exemplo, ou de métricas, e nós estamos, viu, Samantha, no Observatório de Economia da GV cuidando desse assunto, você sabe disso, mas é preciso olhar uma nova métrica para a mensuração do processo de crescimento sob a ótica da renda cultural. Sem renda, para que discutir o resto? Ô Roberto, isso que você colocou é tão relevante, eu vou colocar mais uma pimentinha aí para valorizar ainda mais o que você está falando. Hoje saiu na mídia que as ajudas que a OTAN e os países da União Europeia e Estados Unidos já fizeram para a Ucrânia ultrapassa 100 bilhões de dólares e é um valor superior ao que foi gasto na Segunda Guerra Mundial. Então, vejam o tamanho da proporção do que é um conflito desse e, ao mesmo tempo, nós temos fome, temos limitação de produção de alimentos e uma situação muito crítica nessa questão.
E eu acho, sincero, e aí vindo na linha do artigo do Roberto, do Estadão, nós enquanto povo, e isso conecta muito com o que a Samantha também falou, e o que o Tejon defende toda santa segunda-feira, e a Letícia está sempre lá tentando levar para a escola. Então veja como esse assunto é de primeira ordem. O Brasil está mudando de pele. O Brasil ele está mudando de camiseta. Nós não somos mais um país de camiseta branca. O que eu quero dizer com um país de camiseta branca que não tem logotipo, que não tem marca, que não tem nada? Nós somos um país relevante. Não dá para viver sem a ciência que os americanos desenvolvem, os israelenses, os alemães. Não dá para viver sem a indústria da China. Não dá para viver com muitas coisas de muitos lugares, mas também não dá para viver sem os alimentos brasileiros. Nós somos um garantidor de paz. O Brasil tem um papel importante na garantia da paz, da estabilidade mundial, da oferta de alimentos. É fácil não saber a importância disso quando nós nos alimentamos 3 vezes por dia e estamos brigando contra a obesidade, não contra a desnutrição. Nós somos um país relevante. E quanto mais cedo nós percebermos a nossa relevância e soubermos comunicar a nossa relevância, seja para dentro, seja para fora, seja na escola, seja no meio do empresariado, eu não tenho dúvida que mais rápido nós vamos conseguir tirar o proveito correto disso. Não adianta ficar se acotovelando para sentar num Conselho de Segurança da ONU. Nós temos muito mais poder do que isso. Nós só temos que aprender a usar. Antônio, eu queria aproveitar e parabenizar o Roberto, mais uma vez, porque o artigo que ele fez eu considero um marco histórico. É um artigo importantíssimo e o que ele fala é absolutamente necessário. Acho que desde o início da pandemia, no primeiro mês de 2020, nós deveríamos ter corrido para um planejamento estratégico voltado à produção e, sem dúvida alguma, meu caro Roberto, dos meus tempos do Ney Bittencourt de Araújo, né, o milho permite 10, 12 mil quilos por hectare, pode dar um salto extraordinário aí na produção de grãos e tudo mais, como você bem coloca. A questão que o Marcelo trouxe é muito interessante, do leite para outras coisas, e me faz lembrar aqui algo, o efeito Tostines do agro. Tecnologia vem primeiro ou exportação vem primeiro? Porque uma coisa que eu observo, e depois eu queria o comentário de vocês, é que tudo que cresce no Brasil é porque alguém exportou. E o próprio milho. Eu me lembro de um momento histórico em que a Coamo fez a primeira exportação de milho do Brasil e aquilo deu uma virada espetacular nesse mercado do milho, que já permitia 9, 10 mil quilos por hectare, e na década de 80 era absolutamente ridículo. Tínhamos tecnologia e não saltava. Mas eu não posso deixar, eu preciso fazer isso, porque essa pergunta é a pergunta dos meus sonhos e eu preciso da Samantha rapidinho nessa coisa aqui. Samantha, qual é o número, o tamanho do potencial em moeda, que esse mercado gasoso, esse mercado do gás, esse mercado do ar, esse mercado etéreo, o PIB brasileiro é 1 trilhão e 700 bi, o PIB do agribusiness é 400 bilhões de dólares. Qual é o tamanho desse treco que você conhece tão bem? Me dá um número. Qual é o número? Quanto é esse negócio, esse número dessa coisa aí? Porque eu quero botar na minha cabeça esse número. Se fosse só a pergunta dos seus sonhos, estava resolvido, Tejon. É a pergunta dos sonhos de muita gente que está trabalhando com esse mercado. Lá na COP se falou num mercado de 55 bilhões de dólares por ano. Quanto? 55 bilhões de dólares por ano. Mas, quando se fala na transição da matriz energética, esse número foi para trilhão. Porque quando você mexe na matriz energética desses países que são os maiores emissores e que são os mais desenvolvidos, envolve muitas outras coisas. Então, não é um número exato, fechado, mas certamente é um número que traz um PIB do agro a mais para dentro do Brasil, e a gente pode fazer isso, desde que a gente se organize. Guardei, um PIB do agro a mais, tá aqui. Tá, eu queria colocar um outro assunto bem apimentado aqui para a gente conversar. Nós estamos vendo aí o custo da gasolina nos postos, que potencializa a inflação,
está gerando esse mal-estar todo, esse problema com Petrobras, isso vira assunto político e etc, etc. Aí, em paralelo a isso, a mídia divulga que, mesmo com os preços absurdos da gasolina, o álcool não se mostra viável. Teve um estudo que eu li que mostrava que o álcool não era viável frente à gasolina em nenhum estado. Um outro que eu li falava que apenas em 5 cidades ou 5 regiões. Aí eu pergunto para vocês, será que o segmento de álcool ou de biocombustíveis renováveis, que nós somos brilhantes aqui no Brasil, não está perdendo uma oportunidade de ouro de se consolidar como o combustível mais amado do país? Hein, Tejon? Essa questão do marketing aí, não era a hora do álcool estar capitalizando em cima desses preços absurdos da gasolina e conquistar o povo brasileiro definitivamente? Lógico, Marcelo. É conquistar coração, conquistar emoções. Imagine se a Coca-Cola fosse atrás dos detratores da Coca-Cola. Não existiria Coca-Cola. Portanto, nos falta essa competência e é fácil de resolver. O Brasil tem os melhores publicitários do planeta Terra. É só reunir meia dúzia para a gente trabalhar isso e olhar o que tem. E a gente fica olhando o que não tem. E os detratores falam, aí a gente reverbera o que não tem. E a gente deixa de olhar o que tem. O assunto que você coloca do etanol, o RenovaBio, tremendos programas. Agora, não pode ficar fazendo média com o Trump, né, para trazer etanol sem taxa dos Estados Unidos também. Né? Tem que tomar conta com o mundo ideológico nessa guerra aí. Alguém quer fazer alguma colocação? Hoje eu estava lendo também que os Estados Unidos se tornaram os maiores produtores do mundo de etanol, né, com 55% das exportações mundiais em 2021, enquanto o Brasil é 27% do etanol mundial. Então, a gente tem um grande potencial, uma grande oportunidade aí, né, Marcelo? Eu penso como o Tejon. Eu acho assim, tem hora que o cavalo passa riado, como a gente diz lá na fazenda. E aí é hora de montar, né? Eu acredito que o etanol está perdendo uma oportunidade de ouro de ser eleito o combustível do coração de todos os brasileiros. Eu só uso etanol no meu carro, só. A pergunta que todo mundo faz é por que quando o petróleo sobe, o etanol também sobe? Bom, mas a questão continua. Eu uso etanol, porque eu não quero prejudicar o ar que respiro. E outra coisa, Roberto... Isso é uma provocação igual a que você fez, Tejon. Por que as pessoas não escolhem o etanol, né? E Roberto, que você sabe tudo, Roberto. Caramba, quem é o cara que ficou vendendo para a população que você tem que usar a maldita fórmula dos 70%? Não tem que olhar o tal dos 70%, Roberto. Isso é desvender, assim como o açúcar. Açúcar virou vilão e ninguém defende o açúcar. Caramba, Roberto. Poxa vida. Você tem razão. Agora, 70% é uma coisa meio cabalística, né? Porque o que o etanol produz de benefícios direto, não são indiretos, direto, à saúde pública. Tem estudos mostrando com a exaustão. Uma cidade como São Paulo, que é uma cidade enorme e com poluição muito grande, o número de internações de problemas pulmonares caiu espetacularmente por causa do etanol, em relação a cidades mais desenvolvidas que não têm etanol. Então, tem toda a razão. Aliás, também muito na linha do que a Samantha colocou em algum momento da sua frase, da sua exposição. O carro elétrico não emite, ou você mesmo que falou isso aí, Tejon, não emite no escapamento do motor. Mas se você colocar toda a cadeia da produção da energia que vai no carro, é carvão, é petróleo, é gás, não se compara com a nossa matriz energética. A Samantha falou, a matriz energética brasileira tem 48% renovável, a do mundo é 14%. E vem a Europa com essas métricas aí, dizendo que a agricultura nossa
emite carbono. É o fim do mundo. Mas é a tua tese, João. Falar a verdade até acabar o gás da gente. E com carinho, Roberto, com o coração. É isso. Conquistar corações, Roberto, parar com arrogância também, né? Fora todo o ciclo desse setor, né? Que eu vejo que encanta, que muitas pessoas desconhecem. Então, toda a parte de vinhaça, de torta de filtro, queima do bagaço, é encantador o setor sucrocoleiro. Eu sei porque quando a gente mostra, leva as escolas, leva o pessoal da cidade, eles não acreditam naquilo tudo. Ela é impossível, né? Porque é tão combinado e acabam abastecendo aí com outras coisas e deixando o etanol de lado, né? É um exemplo de economia circular no agro, porque desde a mudinha até a fertirrigação, e aproveita tudo, né? Faz o etanol, faz o açúcar, o próprio bagaço gera energia e a torta de fio, quer dizer, é a economia circular na prática, produzindo um produto super sustentável, mas que não tem a propaganda devida. Voltamos à comunicação, viu, Antônio? E o biometano? O biometano é outra coisa genial, maravilhosa. Não é? Então, mas aí cai. Tem coisa, gente, que precisa de comunicação, mas tem coisa que você precisa aproveitar o momento favorável. E como a gasolina virou a maior vilã dessa história toda e da inflação, era a hora do álcool entrar com tudo, seja com todos os benefícios sustentáveis, com a eficiência que ele tem, o motor funciona melhor e todos os benefícios que a gente sabe que existem. Pessoal, o papo está maravilhoso, está todo mundo querendo debater, mas nós temos um compromisso com os nossos ouvintes, internautas aqui, de fazer 1 hora de programa, então nós estamos já chegando no final, está muito gostoso o papo, mas por respeito aos nossos internautas, nós temos que fechar. Então, eu queria fazer aquela rodada final rápida aí, cada um deixando sua mensagem final, e vamos começar com a nossa convidada de honra aí. Samantha, você. Meu querido, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com pessoas tão não só ilustres do ponto de vista de conhecimento, mas pessoas que se importam. Eu acho que esse é o recado que eu quero deixar, que as pessoas hoje elas estão carentes de se importar. E quem tem uma causa vive mais leve, consegue levantar da cama com mais ânimo, consegue trabalhar com mais alegria, né? Que as pessoas tenham essa causa. O Brasil tem um potencial de produção de paz, usando aqui o Dr. Roberto Rodrigues, e essa paz está na nossa produção de alimento e na nossa possibilidade de salvar o planeta do aquecimento global. Então, que nós tenhamos uma causa intrínseca na nossa vida, seja lá qual for a nossa função, e que a gente possa trabalhar por fins que nos motivem, para que a gente esteja aqui 6h30 da tarde com esse gás, querendo debater mais ainda, viu, Marcelo? Obrigada, um grande beijo para todos vocês. Obrigado. Letícia? Queria agradecer a Samantha, sempre ótimo te ouvir as aulas aí, e muita coisa boa para falar, mas eu saio daqui hoje pensando em quantos desafios, né, nós levantamos aqui. Então, o desafio de produzir mais, de garantir essa segurança alimentar, aumentar nossas safras, com mais tecnologia, e a Samantha trouxe, bem falado aí, as metodologias, né, unificadas. A gente tem que aprender a medir no Brasil e criar esse mercado regulatório, senão vão criar para nós. As leis vão vindo de cima e a gente vai ter que ir obedecendo e desafogando, né? E a gente pensar também nesses desafios e não excluir os pequenos também e médios, que com todas essas regulamentações e com todas essas leis a cumprir, a gente corre um sério risco aí de tirar do mercado uma parte desse mercado tão importante. Então, obrigada e uma ótima segunda-feira e semana a todos aí. Obrigado, Letícia. Antônio? Eu acho que a Letícia falou tudo que nós gostaríamos de dizer. Eu só acrescentaria que descobri hoje que o Brasil, além de um enorme do potencial de produção que tem, também tem um enorme do potencial de criar uma nova riqueza com o agro através dos serviços ambientais.
que estão sendo construídos. Como eu disse, eu ainda acho que tem muita hipocrisia. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, aqui em Porto Alegre nós temos um bairro que é o Cidade Baixa, que nós chamamos carinhosamente de Sebequistão, né? Que é um mundo à parte aqui, para o pessoal de outros estados ter ideia, é uma Vila Mariana radical, isso é a Cidade Baixa aqui. E, poxa, a gente não consegue achar etanol aqui, Tejon. Aqui chega inverno, a gente quer comprar um galãozinho de etanol para botar na lareira, aquela ecológica, e é uma dificuldade para achar o etanol, porque tem poucos vendendo, porque tem muito poucas pessoas comprando, porque é mais caro. É mais caro, mas faz bem para o meio ambiente, cadê os... Se o pessoal de Sebequistão já comprar o etanol, já vai ter bastante etanol para vender aqui em Porto Alegre. Então, quando nós virarmos isso, nós vamos ter um grande mercado, só que nós não podemos esperar, Samantha, a virada. As coisas precisam ser construídas agora, para estarem prontas quando virarem. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por estar criando também essa trilha, e muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Espero te ver de novo aqui em breve. Legal. Tejon? Bom, queria parabenizar o programa de hoje, foi genial. Antônio, Samantha, Roberto, Marcelo, Letícia. Eu saio daqui com duas coisas. Marco histórico de Roberto Rodrigues. Dobrar o tamanho do agro brasileiro. Aí, o número que a Samantha me deu, que o mundo gasoso vale 1 PIB do agro, legal. Nós provavelmente iremos partir para 2 PIBs desse atual agro. Nós precisamos de objetivo, como o velho Juscelino Kubitschek fez um dia no Brasil, tá certo? Portanto, Roberto, mais uma vez, temos que dobrar o tamanho do agro brasileiro, toda a condição para isso. E, Samantha, eu vou repetir que esse mundo que você representa vale 1 PIB do agro brasileiro hoje e talvez muito mais daqui a uns 5, 6 anos. Muito obrigado, foi ótimo programa este de hoje. Roberto? Está sem som. Vários internautas, nossa, Marcelo, Sim. solicitando que a gente traga a Samantha mais uma vez, pelo menos, para conversar conosco aqui, para ampliar esse debate. Então, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Samantha pela participação dela. Para mim, não é nenhuma novidade, a competência dela é conhecida há algum tempo, antes do Código Florestal. Então, parabéns, Samantha, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, iluminar nosso programa. Agora, eu centraria, então, meu comentário final, Marcelo, nesse tema colocado agora por último pelo Tejon. O mundo vive um momento de extrema dificuldade, nós não podemos ficar fora disso como se fôssemos uma ilha de tranquilidade. O Brasil tem um papel a cumprir, que é o papel de, como falou o Antônio muito bem, de ajudar a alimentar o planeta de maneira consistente, coerente e com sustentabilidade da sua produção. Então, imagino que nós estamos agora necessitando fazer uma grande campanha, forte mesmo, porque nós estamos na iminência do plano de safra para o próximo exercício sair. E é preciso que haja realmente crédito disponível para que a gente possa aumentar a produção com critérios definidos para aumentar as exportações alimentando o mundo, com uma condição essencial. Isso não pode representar perda de renda para o campo brasileiro, mas é uma estratégia que nós temos que olhar com muito carinho e com atenção e urgentemente. É isso aí, Marcelo. Muito obrigado a todos. Uma boa semana. Legal, Roberto. Obrigado. Obrigado, pessoal. Queria agradecer a nossa convidada de honra aí, a Samantha Pineda, que abrilhantou e muito o nosso programa, trouxe um conteúdo muito rico e, com certeza, Samantha, você será convidada para estar aqui conosco em mais algumas oportunidades, com certeza. Será um prazer. Eu queria colocar um comentário do ministro Paulo Guedes, hoje na mídia, que eu achei muito interessante e que ele soma com tudo isso aqui que nós estamos falando, de aproveitar o tempo certo das coisas, aproveitar quando o cavalo passa riado, né? Nós estamos vendo aí essa polarização entre Ocidente e Oriente potencializado pela guerra Rússia-Ucrânia. Então, temos
um certo intensificação da divisão Ocidente e Oriente. E isso traz para o Brasil uma oportunidade ímpar, tá? Porque muita coisa de investimentos do Ocidente que estavam sendo feitos nesse Oriente poderão migrar para o Brasil. E aí não é só no agronegócio, não, é em todos os setores, em todos os segmentos. Então, se o Brasil souber trabalhar bem essa oportunidade, porque nós estamos perto dos Estados Unidos, nós estamos perto da Europa, nós temos uma logística boa para essas duas regiões, e se essa polarização continuar, o Brasil tem tudo para se beneficiar disso, desde que a gente saiba se posicionar adequadamente para atrair esses investimentos. Queria agradecer mais uma vez a Samanta, agradecer meus colegas de bancada, agradecer os nossos internautas que ficaram conosco até agora, pedir perdão mais uma vez pelo probleminha técnico que a gente teve durante o programa. E quem gostou, bota um like, compartilhe com seus amigos e ajude o nosso programa a ficar cada vez mais conhecido de todo o público. Obrigado para todos, uma excelente semana e a gente se vê novamente segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Abraço a todos.